Mas antes, vamos ao nosso quiz de hoje. O que é hipótese nula? O que é a hipótese alternativa? O que é a região de aceitação e a zona crítica? Qual o significado do desvio padrão e do erro padrão da média? Antes de iniciar a nossa aula, vamos fazer uma rápida revisão de alguns temas que são importantes para a compreensão do assunto que abordaremos hoje. Vamos fazer uma rápida revisão de alguns pontos importantes. Nós vimos que as medidas de dispersão dos dados são muitas, entre elas o erro padrão da média. O erro padrão da média é uma medida de variabilidade entre a média amostral e a média populacional. Sendo assim, ela é uma medida que ajuda a verificar o quão confiável a média calculada para a amostra é, isso é, ela é uma medida de erro amostral. Através do erro padrão da média, isso é, do erro amostral, nós podemos estimar o intervalo de confiança para a média populacional a partir da média da amostra calculada. Isso é muito importante, tendo em vista que a média populacional, isso é, o parâmetro verdadeiro, dificilmente é conhecido pelo pesquisador. Então, enquanto o desvio padrão ele mede a dispersão, isso é, o grau de variabilidade dos dados em torno da média dos valores para uma amostra, o erro padrão da média mede quão distante a média da amostra, isso é, a nossa estimativa, está da média da população, isso é, o nosso parâmetro. Então, o erro padrão da média é sinônimo de erro amostral. Então, uma vez nós tenhamos selecionado a nossa amostra, de tal forma que quando nós temos uma amostra e nós realizamos a distribuição de frequência dos dados para essa amostra e calculamos a média da amostra, nessa amostra nós teremos dados com valores maiores do que o valor médio e também teremos dados com valores abaixo do valor médio, de tal forma que esses dados têm uma certa variabilidade. Esta variabilidade é calculada através do cálculo do desvio padrão. No que diz respeito à distribuição de frequências para os dados de uma população, nós teremos o parâmetro média da população. Esse parâmetro quase sempre é desconhecido e praticamente impossível de ser calculado. Mediante essa dificuldade, nós trabalhamos com amostras. Trabalhando com essas amostras, nós podemos sim calcular a média para a amostra e com base nessa amostra nós podemos calcular o erro padrão da média. O erro padrão da média então funciona como uma medida de erro amostral. Então o erro padrão da média ele nos diz quão próximo a nossa média amostral está da média populacional. Nas nossas aulas anteriores, nós também vimos como é calculado o erro padrão da média e o desvio padrão. O erro padrão da média é uma função do desvio padrão, sendo que o erro padrão da média é igual ao desvio padrão dividido por raiz quadrada do tamanho amostral, isso é, de n. De tal forma que se nós tivermos o erro padrão da média e o tamanho da amostra, nós podemos facilmente calcular o desvio padrão. E vice-versa. Se tivermos o desvio padrão calculado para uma amostra e o tamanho dessa amostra, nós também podemos calcular facilmente o erro padrão da média. Todo esse conhecimento é de grande importância
ao dimensionar a nossa amostra, isso é, no momento de determinar o tamanho da nossa amostra, que é o tema da aula de hoje. O dimensionamento de amostras é um tema muito complexo e importante em estatística, tendo em vista que determinar o tamanho da amostra adequado para o estudo é de suma importância e o tamanho dessa amostra traz várias implicações, o que nos leva a refletir de qual é a importância de ter um tamanho de amostra adequado para o nosso estudo. A teoria central do limite nos diz que quanto maior for o tamanho da nossa amostra, a distribuição dos dados dessa amostra se tornam cada vez mais próximos de uma distribuição normal. Nós já vimos que a distribuição normal dos dados é uma condição sine qua non para a realização de testes de hipóteses paramétricos. Então, é muito importante que para dados quantitativos contínuos, que os dados dessa amostra tenham uma distribuição normal. Uma outra implicação no tamanho da amostra é que quanto maior esse tamanho, menor a dispersão dos dados, isso é, menor é o valor de desvio padrão calculado, bem como menor é o erro amostral, isso é, o erro padrão da média calculado. Isso torna a amostra mais representativa, isso é, permite inferências estatísticas robustas, tendo em vista que quanto menor o erro padrão da média, mais próxima a média da nossa amostra, isso é, a nossa estimativa, está do parâmetro populacional, isso é, da média verdadeira. Isso nos leva a uma pergunta óbvia. Qual o N ideal? Isso é, qual o tamanho de amostra ideal? A quantidade de indivíduos que compõem essa amostra deve ser grande o suficiente para que a amostra seja representativa e que ela permita inferências estatísticas robustas. Ao passo que essa amostra deve ser pequena o suficiente para que seja viável trabalhar com essa quantidade de indivíduos e não ferir o princípio dos 3 R's, que é um princípio internacionalmente conhecido, que prevê a redução do uso de animais, a substituição por modelos alternativos e o refinamento de tal forma que os resultados sejam usados ao máximo. Então, como determinar o N para um experimento? Uma coisa que se pode usar é a experiência prévia do pesquisador com aquele tipo específico de protocolo experimental. Essa experiência pode ser o suficiente para que o pesquisador saiba que para um determinado tamanho de amostra é possível fazer inferências estatísticas robustas usando aquele tipo de abordagem do protocolo experimental. Entretanto, isso é muito pouco aceito pelos comitês de bioética, que antes se satisfaziam apenas em se citar artigos já previamente publicados com um tamanho de amostra específico para cada tipo de protocolo. Entretanto, hoje os comitês de bioética são bem mais rígidos quanto à aprovação de projetos submetidos aos mesmos, como eu vou mostrar nesse exemplo de um formulário utilizado para a solicitação de animais para experimentação em pesquisa científica. Nesse formulário, para a solicitação de animais para pesquisa e experimentação científica, nós vemos no item 9.4 o tópico Planejamento Estatístico e Delineamento Experimental, de tal forma que os comitês de bioética nos dias de hoje exigem certos cálculos estatísticos que determinem que para aquele protocolo experimental, aquele tamanho de amostra é o suficiente. Neste exemplo aqui, é mostrado que o pesquisador utilizou referências da literatura, bem como cálculos estatísticos para determinar que o tamanho da amostra para cada grupo experimental seja de 8 animais. Então, como podemos determinar o tamanho da amostra para um dado experimento? Como vimos, nós temos que usar alguns cálculos matemáticos. Nós podemos fazer esses cálculos matemáticos na mão, isso é, utilizando basicamente calculadoras, caneta e papel. Entretanto, isso é uma atividade muito laboriosa
e que foge completamente da utilização moderna de estatística, onde normalmente nós utilizamos softwares e outras plataformas estatísticas para determinar o tamanho desse N para um dado experimento. O uso desses softwares e plataformas estatísticas é mais aconselhado, entretanto, é mais complicado também, porque implica que nós tenhamos um certo conhecimento teórico em estatística para entrarmos com certos parâmetros que são essenciais para a determinação do tamanho amostral. Então vamos lá. Existem alguns passos que são necessários para que nós possamos calcular o N ideal ou determinar o tamanho da nossa amostra. O primeiro passo é saber qual o tamanho da população que nós estamos trabalhando. Existem cálculos para quando essa população é finita, isso é, quando o tamanho da amostra for até 5% do tamanho da população, e existem cálculos para o tamanho da amostra quando essa população é infinita ou ela é muito grande para se trabalhar. O segundo passo é determinar o erro amostral máximo permitido. O erro amostral máximo é a mesma coisa de nível de significância alfa. Nós já vimos em aulas anteriores que o erro padrão máximo que é mais comumente utilizado nos estudos é de 5%. Isso é um alfa de 0,05. O terceiro passo é determinar o intervalo de confiança. Isso é fácil, tendo em vista que o alfa, isso é, o nível de significância, determina automaticamente o intervalo de confiança. Quando optamos por um alfa de 0,01, nós temos um intervalo de confiança de 0,99. Quando optamos por um alfa de 0,05, nós temos um intervalo de confiança de 0,95. E isso é o padrão. Nós já vimos exatamente o porquê que em estatística é mais comum utilizar um alfa de 0,05 e um intervalo de confiança de 95. Entretanto, nós também podemos usar um alfa de 0,1. Isso é um intervalo de confiança de 0,90 ou 90%. Então, 2 desses 3 passos até então são facilmente atingidos, pois nós sempre trabalharemos com um alfa de 0,05 e assim com um intervalo de confiança de 0,95, isso é, de 95%. O quarto passo para determinar o N é determinar o desvio padrão e o z-score para a nossa distribuição de frequências. Nós sabemos que para um intervalo de confiança de 0,9, nós trabalharemos com mais ou menos um desvio padrão, e o nosso z-score vai ser igual a mais ou menos 1,65. Trabalhando com o intervalo de confiança de 0,95, isso é 95%, que é o mais usual em estatística, nós trabalharemos com mais ou menos 2 desvios padrões, ou um z-score de 1,96 para ser mais exato. E trabalhando com o intervalo de confiança de 0,99, isso é 99%, nós trabalharemos com 3 desvios padrões e com um z-score de 2,58. Então, nós já vimos que para calcular esse intervalo de confiança, tudo que nós devemos fazer é multiplicar o desvio padrão calculado por 1,96 e com esse valor final nós adicionamos ao valor da média ou subtraímos do valor da média e aí nós temos o nosso intervalo de confiança. Como pode ser ilustrado graficamente através desse exemplo aqui. Uma coisa é determinar o desvio padrão quando nós já temos uma amostra e podemos fazer os cálculos de distribuição da amostra, bem como o cálculo da média da amostra e, obviamente, o de desvio padrão. Entretanto, nós estamos falando de um cenário onde nós ainda vamos dimensionar a amostra para então fazer o experimento. Então, como é que nós determinaremos um desvio padrão para uma amostra que ainda não existe? Na maioria das vezes, os pesquisadores optam por escolher um desvio padrão de 0,5, isso é 50% de desvio padrão em relação à média. Esse valor considera o pior caso possível,
Por isso, utilizá-lo garantirá que o tamanho da amostra é grande o suficiente para que possamos fazer inferências estatísticas. Entretanto, o uso de um desvio padrão de 0,5 implicará em um tamanho amostral, isso é, em um N calculado, muito grande para ser prático. Então, o que podemos fazer? Nós podemos usar referências específicas que utilizaram aquele protocolo experimental de interesse para ter-se uma ideia do que esperar em seus próprios experimentos. Utilizando artigos científicos com aquele protocolo específico, nós devemos focar nas diferenças entre as médias dos grupos controle e experimental e nos desvios padrões calculados nesses artigos. O interessante aqui é tratar tudo como percentual, isso é, em vez de focarmos nos valores próprios de médias e desvios padrão, nós converteremos isso tudo em percentual, para termos ideia de como a variabilidade em termos de desvio padrão se apresenta para essas amostras. Um outro ponto é que nós devemos escolher trabalhos que já foram publicados que demonstram haver uma diferença significativa quando se compara o grupo controle com o grupo experimental, para nós termos ideia de que tamanho de amostra é o suficiente para a detecção de uma diferença significativa. Então, revisando até aqui, nós temos 4 passos necessários para determinar, isso é, para calcular o tamanho da nossa amostra. 1. Saber se a população é finita ou infinita. 2. Determinar o erro padrão máximo admitido. Nós já vimos que usualmente nós usamos um alfa de 0,05. Nós permitiremos um erro amostral máximo de 5%. 3. Determinar um intervalo de confiança. Nós também já vimos que se nós escolhermos um alfa de 0,05, o nosso intervalo de confiança será de 0,95, isso é 95%, e o nosso z-score será 1,96 vezes esse desvio padrão. E por último, determinar qual desvio padrão, qual o valor de desvio padrão. Esse que talvez seja o ponto mais crítico, tendo em vista que nós ainda não temos a nossa amostra e ainda não podemos calcular uma estimativa de desvio padrão. Então, nós temos 2 fórmulas que podem ser utilizadas para o cálculo do tamanho da amostra. Ambas fórmulas trabalhando com a estimativa de média para a população. Quando a população é infinita, a fórmula que utilizamos é essa, onde o tamanho da amostra é igual ao z-score multiplicado pelo desvio padrão da população dividido pelo erro máximo amostral permitido, tudo isso elevado ao quadrado. Veja que quando nós utilizamos essa fórmula para determinar o tamanho de uma amostra para uma população infinita, nós já temos pelo menos 2 desses valores determinados. Um é o z-score, porque se nós trabalharmos com um nível de significância de 0,05, nós teremos o intervalo de 0,95, isso é 95%, e nós sabemos que o nosso z-score é de 1,96. O erro máximo amostral permitido nós também já determinamos. Se usamos um alfa de 0,05, esse é o mesmo valor que nós utilizaremos no erro máximo amostral. De tal forma que o valor que nos falta é justamente o desvio padrão da população. Para uma população infinita, esse desvio padrão pode ser estimado de 2 formas. Por uma aproximação, onde se sabe que o desvio padrão é mais ou menos igual à amplitude dividido por 4. Então, se nós tivermos a amplitude dos valores, isso é, o mais alto valor observado na população para aquela variável e o mais baixo valor observado na população para aquela variável, nós podemos calcular a amplitude, dividindo por 4, nós teremos uma aproximação do desvio padrão. Nós podemos realizar um estudo piloto. Isso é, nós selecionamos uma amostra com 5 a 7 indivíduos, utilizamos essa amostra para calcular o valor de média e desvio padrão, e esse desvio padrão terá uma aproximação com o desvio padrão da população, dado o intervalo de confiança
de 0,95, isso é, com um nível de certeza de 95%. Percebam aqui que nós temos alguns desafios. 1. Saber qual a amplitude para aquela variável da população, ou ter que realizar um estudo piloto para ter uma ideia do desvio padrão dessa população. Uma outra forma de se calcular o tamanho da amostra é através do uso da estimativa de proporção populacional. Nessa técnica, o tamanho da amostra será igual ao z-score elevado ao quadrado, que é o valor crítico elevado ao quadrado, vezes a proporção extrato-população, vezes o complementar dessa proporção, isso é, se a proporção extrato-população for de 0,5, por exemplo, 50%, o complementar é também 0,5, isso é o que falta para completar o 100%, no caso, o valor inteiro. Então, Q vai ser igual a 1 menos P, dividido pelo erro máximo amostral permitido ao quadrado. Isso para populações infinitas. Mais uma vez aqui, nós estamos diante de desafios, que são saber qual o valor de proporção extrato-população, tendo em vista que não temos ideia de como isso está apresentado na população. O valor de z-score é padrão, nós sabemos que esse valor vai ser para um alfa de 0,05 de 1,96 e o erro máximo amostral permitido será de 0,05, também será igual ao nosso alfa. Então aqui o que devemos determinar é a proporção extrato-população e, pela subtração de 1, saber qual é o seu complementar. Mais uma vez, a maioria dos pesquisadores assumem o pior cenário possível, que a proporção entre extrato-população é de 0,5, isso é, de 50%, e obviamente o seu complementar é de 0,05, também 50%. Então, aquele cálculo P vezes Q vai dar 0,25. Por mais estranho que possa parecer, o cálculo do tamanho da amostra pela estimativa da proporção populacional para populações finitas é ainda mais complexo. Então, utilizando o cálculo de N por estimativa da média e proporções para populações finitas, nós usamos a seguinte fórmula. O tamanho da amostra vai ser igual ao tamanho da população vezes a variância da população vezes o z-score elevado ao quadrado, tudo isso dividido pelo tamanho da população menos 1 vezes o erro máximo permitido elevado ao quadrado, mais a variância da população, vezes o z-score elevado ao quadrado. Ou então, se utilizarmos a proporção, o tamanho da amostra será igual ao tamanho da população vezes a proporção vezes o seu complementar vezes o z-score elevado ao quadrado, tudo isso dividido pelo produto entre proporção e o seu complementar, vezes z-score ao quadrado, mais tamanho da população menos 1, que também vamos chamar isso de grau de liberdade, vezes o erro amostral, o máximo permitido elevado ao quadrado. Simples, não é? É claro que não. É muito complexo. Por isso que muitas vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, esses cálculos que determinam o tamanho da amostra são realizados através de softwares estatísticos e não utilizando recursos manuais. Nós também vimos aqui que existem alguns limitantes, como, por exemplo, conhecer o desvio padrão da população ou da amostra, onde nós sequer começamos o nosso estudo, e também conhecer as proporções entre extrato e população, quando também não realizamos ainda nenhum tipo de estudo. Então, se usássemos uma forma alternativa que não envolvesse esses parâmetros que nós não conhecemos, seria muito mais simples. Deve existir uma forma mais fácil de fazer isso. E existe. O G-Power. O G-Power é um programa gratuito tanto para o Windows como para o macOS, desenvolvido pela Heinrich Heine University of Düsseldorf, na Alemanha. E esse programa foi desenvolvido especialmente pensando
em determinar tamanhos de amostras a depender do teste de hipótese que se deseja. Para determinarmos o tamanho da nossa amostra utilizando o GPower, nós precisamos inserir nesse programa alguns parâmetros, alguns dos quais nós já conhecemos. Então nós vimos que alguns fatores influenciam o tamanho da amostra, entre eles o erro máximo permitido. Relembrando aqui, nós temos dois tipos de erros quando se trata de testes de hipóteses. Erro do tipo 1, conhecido como alfa, e erro do tipo 2, conhecido como beta. Nós devemos também informar ao programa qual o poder do teste escolhido. O poder do teste nada mais é do que 1 menos beta, isso é, a totalidade das chances menos o erro do tipo 2. Nós precisamos também informar o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, como nós já vimos anteriormente, se trata do conjunto total de observações menos o erro do tipo 1. E por último, nós precisamos determinar o tamanho do efeito a ser detectado. Agora vamos rever os conceitos por trás de cada um desses parâmetros que nós devemos informar ao software. Nós vimos que, em se tratando de hipóteses, nós temos no formalismo das hipóteses duas possibilidades. A hipótese nula, H0, que é a hipótese que defende que não há diferenças entre os valores dos estimadores, isso é, média, mediana e moda, para uma dada variável dependente em estudo, quando se compara dois ou mais conjuntos de dados, isso é, quando se compara duas ou mais distribuições de dados. Já a hipótese alternativa é a hipótese que defende que há uma diferença entre os valores dos estimadores, isso é, da média, mediana ou moda, para uma dada variável dependente que estamos estudando, quando se compara dois ou mais conjuntos de dados, isso é, duas ou mais distribuições de dados. E como nós vimos, no teste de hipóteses, nós tomaremos partido em uma dessas duas hipóteses. Ou escolheremos aceitar a hipótese nula, ou rejeitar a hipótese nula e, obviamente, assim, aceitar a hipótese alternativa. Tomando essa decisão, existe sempre a possibilidade de se cometer um erro de julgamento. E justamente esse erro de julgamento é que são os erros do tipo 1 e erro do tipo 2. O alfa, ou erro do tipo 1, acontece quando, em um teste de hipóteses, nós rejeitamos a hipótese nula, H0, sendo que ela é verdadeira. Isso é, quando nós dizemos que duas médias são diferentes, quando na verdade elas são iguais. Já o erro do tipo 2, ou beta, ocorre quando em um teste de hipóteses nós aceitamos a hipótese nula, sendo que ela é falsa. Isso é, nós afirmamos que duas médias são iguais, quando na verdade essas médias apresentam uma diferença significante. Na pesquisa científica, o foco reside principalmente em cometer erros do tipo 2, isso é, beta. O pesquisador sempre está preocupado em minimizar o máximo possível as chances de se cometer erro do tipo 2, que é aceitar a hipótese nula quando na verdade ela é falsa. Isso porque a lógica em se fazer pesquisa científica é a busca das diferenças, isso é a busca de provar a hipótese alternativa e não a nula. Nesse caso, geralmente aceita-se um beta, isso é, um erro do tipo 2, de até 5%, ou 0,05. Com isso, o pesquisador maximiza as chances de detectar uma diferença significante com uma probabilidade mínima de se cometer erro do tipo 2, isso é, uma probabilidade inferior a 5%. Então, o poder de um teste estatístico ele está relacionado à sua capacidade de minimizar, isso é, de reduzir as chances de se cometer um erro do tipo 2. Quanto maior o poder, menor a chance de se cometer erro do tipo 2. Então, em resumo, na maioria dos testes estatísticos, nós utilizaremos um poder para o teste de 0,95, isso é, de 1 menos 0,05, que é o máximo erro do tipo 2 que nós permitiremos. Com isso em mente, então nós já conhecemos o erro máximo permitido, nós sabemos que esse erro se trata do erro do tipo 2 e que usualmente nós usamos 0,05.
Sabendo disso, nós também agora conhecemos o poder do teste usual, que é de 0,95, 1 menos beta. E também já vimos que usualmente em estatística se escolhe sempre um alfa de 0,05, determinando assim um intervalo de confiança de 0,95 ou 95%. Então só nos resta entender o que significa o tamanho do efeito a ser detectado. O tamanho do efeito a ser detectado nada mais é do que a diferença entre as médias dos grupos dividido pelo desvio padrão. O que isso significa? Nós queremos saber a distância relativa entre a média de um grupo e a média do outro grupo. Quanto maior for a diferença entre as médias, mais fácil será detectar se essa diferença é significante ou não. Para o G-Power e outros softwares estatísticos, um tamanho do efeito igual ou inferior a 0,2 significa que esse tamanho do efeito é pequeno. Um tamanho de efeito de 0,5 implica em um tamanho de efeito médio. E um tamanho de efeito de 0,8 ou mais significa que esse tamanho de efeito é grande. Isso é, que essa diferença entre as médias dos grupos é grande. Quanto maior for o tamanho do efeito, menor será o tamanho da amostra necessária para se detectar uma diferença significante. Aqui está a única dificuldade em se utilizar o G-Power para calcular o tamanho de uma amostra, pois se faz necessário fazer um ensaio piloto ou ter uma referência bibliográfica para se ter uma ideia das diferenças esperadas entre os grupos controle e experimental. Então, ou nós fazemos um ensaio piloto, ou então nós utilizamos uma referência de um artigo que realizou um protocolo semelhante àquele que nós temos a pretensão de utilizar. Então, com base nas diferenças encontradas por esse autor de referência, quando o mesmo comparou o grupo controle e os grupos experimentais, nós podemos inferir qual o tamanho do efeito a ser medido em nosso estudo e assim ter uma ideia do que esperar em termos de resultados. Então agora nós já temos tudo o que precisamos. Nós já conhecemos qual o erro máximo permitido, sabemos que esse é o erro do tipo 2, sabemos também qual o poder do teste nós utilizaremos, qual o intervalo de confiança que nós vamos utilizar e, obviamente, com base em alguma referência ou no teste piloto, nós sabemos o tamanho do efeito a ser detectado. Então esse agora é o momento G-Power. Hoje, usando o G-Power, nós vamos calcular o tamanho de amostras para alguns protocolos experimentais específicos. Então, o que faremos hoje? Nós vamos calcular o tamanho amostral baseado no teste que nós queremos utilizar. Então, vamos dar um exemplo usando o teste T-Student, não pareado, e um outro exemplo utilizando a Nova-Wayne. No primeiro teste, o teste T-Student, nós vamos comparar dois grupos de dados, isso é, duas distribuições distintas, enquanto que a nova nos serve para comparar 3 ou mais distribuições de dados distintas. Então, para calcular o tamanho da amostra baseado no teste que nós queremos utilizar, nós temos que partir de duas premissas. A premissa 1 é que você já tenha realizado um estudo piloto, e com esse estudo piloto, você já sabe mais ou menos o tamanho do efeito esperado. Caso você não tenha feito isso, partimos da premissa número 2, que você encontre na literatura um estudo cujo autor tenha realizado um protocolo semelhante àquele que você tem intenção e, com base nos dados publicados, nós calcularemos o tamanho da amostra mínimo necessário para que essas diferenças em nossos estudos possam ser detectadas e computadas como sendo significantes. Então imaginem um cenário onde eu, como pesquisador, pretendo trabalhar com relaxamento do músculo liso de corpo cavernoso de rato. E minha intenção é trabalhar com uma substância que pretensamente gera relaxamento no corpo cavernoso. Imagine que o parâmetro que me interessa é o efeito máximo, isso é, a capacidade máxima dessa substância relaxar o corpo cavernoso.
e que eu vou comparar o efeito máximo obtido por essa substância teste com o grupo controle, através da utilização de um teste T de student não pareado. Partindo da premissa que eu não realizei um estudo piloto, o que eu posso fazer para calcular o tamanho da amostra para um protocolo com essas características? Eu posso recorrer à literatura. Aqui eu utilizo o exemplo de um artigo de Leite e colaboradores, onde eles caracterizaram farmacologicamente o efeito relaxante induzido pela adrenomedulina em músculo liso do corpo cavernoso de ratos. Uma das primeiras coisas que eu devo buscar no artigo é como foi feita a análise estatística. Aqui os autores me informam que os dados foram apresentados como média mais erro padrão da média. Eles realizaram testes T de student e análise de variância nova para detectar se houveram ou não diferenças significantes nesse trabalho. Ao ler o trabalho, eu percebo que na tabela 1 foi realizado um ensaio utilizando o corpo cavernoso de ratos, onde o efeito relaxante da adrenomedulina foi comparado na situação controle versus na presença de vários inibidores diferentes. Percebam que nas duas primeiras linhas dessa tabela, eu já tenho o efeito da adrenomedulina na condição controle, isso é, na ausência de qualquer inibidor, e na condição na presença de L-name. Percebam também que os valores são de 53,9 mais ou menos 2,5 em termos de erro padrão da média para a situação controle, e na presença do L-name, esse efeito máximo foi de 38,6 mais ou menos 2,8 em termos de erro padrão da média. Percebam também a presença do asterisco, cujo significado é que houve a comparação entre o grupo controle e L-name e que essas diferenças entre os valores das médias são consideradas significativas. Logo, o que o autor fez aqui foi comparar os efeitos máximos obtidos das duas curvas concentração-resposta na ausência e presença do L-name. Se essa é a minha intenção, então eu posso utilizar esses dados publicados pelo autor para ter uma ideia de a partir de qual tamanho de efeito eu devo esperar uma diferença significativa entre os meus valores. E com isso também calcular o tamanho da amostra para a realização desse protocolo. Entretanto, é interessante que vocês comecem a enxergar isso em termos de percentual relativo. Isso é, converter os efeitos coletados nos artigos científicos em percentual. Nesse caso aqui, eu vou inferir que 53,9, que foi o efeito máximo na ausência de qualquer inibidor, vai ser o meu 100%. 2,5, que foi o erro padrão da média obtido para esse grupo, eu vou usar uma regra de 3 e eu vou descobrir que isso equivale a 4,6%. Já para o valor de 38,6, eu vou relativizar isso em relação ao meu controle e esse valor agora significa 71,6%. Então o que significa? Que na presença do L-name eu tive uma redução no efeito máximo de 29,4%. Relativizo também o erro padrão da média de 2,8 em relação ao 100%, obtendo assim 5,2%. Então eu terei dois conjuntos de dados. Um, onde a média foi 100% mais ou menos 4,6%, e na presença de L-name, 71,6% mais ou menos 5,2%. Então o que eu fiz foi relativizar isso do ponto de vista matemático. Com base nesses valores e sabendo que é necessário o desvio padrão e não o erro padrão da média para se trabalhar com G-Power, eu vou converter erros padrões em desvios padrões. Isso é simples, tendo em vista que existe uma relação direta entre o desvio padrão e o erro padrão da média. Para calcular o desvio padrão com base no erro padrão da média, tudo que eu preciso fazer é multiplicar esse erro padrão da média pela raiz quadrada de n, isso é, pela raiz quadrada do tamanho da amostra. No caso aqui, o n foi 6,
observado aqui no valor 6, entre parênteses, no final das duas linhas. Então, para o primeiro conjunto, cujo erro foi de 4,6, eu vou multiplicar 4,6 por raiz quadrada de 6 e o valor encontrado foi de 11,3. Então, agora eu tenho o meu desvio padrão. Para o segundo conjunto, isso é, na presença de LNM, o erro foi de 5,2%. Vezes raiz quadrada de 6, eu tenho um valor de desvio padrão de 12,7. Com base nesses valores, eu vou calcular que tamanho de amostra seria necessário para detectar isso como sendo uma diferença significante. Essa é a tela de boas-vindas do GPower. Então, eu tenho um programa bastante enxuto. Aqui eu vou selecionar a família do teste que eu pretendo, que tipo de teste específico eu pretendo realizar, e aqui eu seleciono que tipo de análise eu vou querer. Nesse campo aqui do GPower é onde eu informo ao programa se eu vou ter uma análise do tipo one-tail ou two-tail, o tamanho do efeito, isso sim é muito importante, a probabilidade de se cometer erro do tipo alfa, isso é, erro do tipo 1, o máximo que eu vou determinar, e aqui o poder do teste. Então, o que eu farei? A minha intenção é comparar médias de grupos. Então, eu vou aqui em médias, vou selecionar quantos grupos me interessam, ou que tipo de comparação. Então, para essas primeiras aqui, eu tenho basicamente o teste T de student. Para um grupo, sendo para dados paramétricos ou não paramétricos, com o teste Wilcoxon. Para dois grupos dependentes, isso é, para dois grupos pareados. Dois grupos pareados sendo para variáveis não paramétricas, no caso Wilcoxon. Dois grupos de dados independentes, que é a minha intenção, é o teste T independente, é o teste T não pareado. E aqui, quando eu tenho essa opção de dois grupos independentes, sendo que a variável ela é não paramétrica. Então, a minha intenção é fazer um teste T não pareado, com variáveis paramétricas, então é aqui que eu vou escolher. Quando eu escolho aqui, a família de testes é teste T, e aqui eu tenho diferenças entre duas médias ou dois conjuntos de médias independentes. No tipo de análise que me interessa, eu vou ter algumas opções. Entretanto, logo a primeira, que é a priori, ele vai computar o tamanho da amostra necessária, dado o alfa, isso é, o erro do tipo 1 selecionado, o poder do teste selecionado e o tamanho do efeito. Minha próxima escolha é selecionar two-tailed, porque eu vou permitir que as minhas regiões críticas tanto possam ser localizadas acima do valor médio, como também abaixo do valor médio, como nós já vimos na aula de distribuição de dados. O tamanho do efeito é aquilo que eu vou determinar com base nos dados de leite colaboradores. O erro máximo permitido do tipo 1 vai ser de 0,05, assim como nós vimos, que é padrão. O poder do teste vai ser de 0,95, como também nós já vimos, que isso é um padrão, então eu não vou alterar isso. O que eu preciso agora é determinar o tamanho do efeito. Para determinar o tamanho do efeito, eu clico aqui e ele vai me dar duas opções. Na primeira opção, eu tratarei de médias de dois grupos quando o desvio padrão é igual para os dois grupos. Isso aqui eu uso quando eu vou realizar um teste T pareado. Isso é um teste T onde eu só tenho um grupo numa condição antes e depois, de tal forma que o desvio padrão dos elementos desse grupo é o mesmo nas duas condições. Nessa opção aqui, eu vou selecionar quando eu tenho a média de dois grupos e cada grupo tem o seu desvio padrão específico. Então, eu vou preencher esse campo aqui conforme os dados de leite. Então, no conjunto controle, eu vou colocar a minha média como sendo 100%. Isso tem apenas a intenção de vocês relativizarem aquilo que estão observando e enxergarem isso em termos de percentual absoluto. Já a média na condição
experimental, isso é, na presença de LNAME, foi de 71,6. Então, nesse ponto aqui, eu coloco 71,6. O desvio padrão calculado para o grupo 1 foi de 11,3. E o desvio padrão calculado para o grupo 2, isso é, na presença de LNAME, foi de 12,7. Com base nesses dados, eu posso calcular um tamanho de efeito, que foi de 2,3. E posso, usando esse botão aqui, transferir esse valor de 2,3 para essa caixa aqui. Então, clicando aqui, vocês vejam que esse valor de 2,36 vem para cá. Com isso, eu calculei o tamanho do efeito. Com base no erro máximo permitido e no poder do teste, eu venho aqui e seleciono calcular. Ao fazer isso, ele simula as duas distribuições, encontra o valor de t crítico, a partir do qual eu ter a possibilidade de detectar diferenças, sendo essas diferenças significantes entre os dois grupos de valores, e ele me diz aqui que o tamanho para o grupo 1 deve ser um N de 6 e o tamanho para o grupo 2 deve ser um N de 6 também. Então eu vou necessitar de 12 animais para realizar esse estudo, com um poder de teste um pouco superior a 0,95. Se vocês voltarem para o trabalho de Leite, vocês vão ver que ele conseguiu detectar essas diferenças realmente utilizando o N de 6. Então, com base nos trabalhos publicados, eu tenho agora, para o meu estudo, uma possibilidade de usar um N de 6 em cada grupo experimental. E é assim que o G-Power funciona. O que é que se pode concluir daqui? É que se eu comparar a média de dois grupos de observações e essas médias tiverem uma diferença entre si na faixa de 30%, que é o que a gente pôde observar aqui, dado um desvio padrão na ordem entre 10% e 15%, porque de 100, 11 é um pouquinho, no caso 11 é 11,3%, e de 71, 12 vai dar alguma coisa próxima a 15%. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver dois conjuntos de dados cujas médias tiverem uma diferença de 30% e os seus desvios padrões tiverem entre 10% e 15%, eu conseguirei detectar como sendo significante essa diferença de 30% entre as médias para um tamanho amostral de 6 elementos, isso é, para um N de 6. Agora vamos imaginar um outro cenário, onde agora me interessa o estudo de substâncias antidepressivas. Na literatura, eu achei um artigo de Gu e colaboradores que testaram o aureptenol. O título do artigo é Efeitos semelhantes a efeitos antidepressivos do aureptenol em camundongos. Nesse trabalho, os autores utilizam a média e o erro padrão da média como padrão para a apresentação de seus dados. Eles também realizaram ANOVA seguido do teste de Dunnett para detectar diferenças entre os grupos de dados. Nesse trabalho em especial, os autores não informam os valores para cada conjunto de dados, mas isso não é impeditivo do uso desse artigo como uma base para que vocês possam calcular o tamanho da amostra de vocês. Tudo que vocês precisam fazer num caso como esse é medir essas colunas e as barras e utilizar essa medida para relativizar em percentual esses valores. O que eu fiz aqui? Eu utilizei o próprio computador para medir, utilizando essas barras em vermelho, cada uma das colunas, obtendo os seguintes valores. Para a primeira, o controle, 291. Para a segunda, 322 e assim por diante. O que eu fiz foi relativizar isso em percentual. Então, o meu controle vai ser 100% e os demais vão ter valores de 82,4, 74,4, 61,1 e 54,2. O mesmo foi feito com as barras de erro.
Então eu medi as barras de erro e obtive os seguintes valores: 32, 27, 23, 29 e 24. Relativizando isso por 100%, eu obtive os valores de erro padrão da média de 8.2, 6.9, 5.9, 7.4, 6.1. Então, eu tive uma média global aí de 6.9 em termos de variação desses dados. Qual foi o próximo passo? Foi converter esse valor de erro padrão da média para desvio padrão, usando aquela fórmula que nós já conhecemos. Aqui, se vocês observarem a legenda dessa figura 2, ele está dizendo que os valores são dados como média mais ou menos erro padrão da média, com 8 animais em cada grupo. Então, o N aqui do pesquisador foi de 8. Então, o desvio padrão é igual ao erro padrão da média vezes raiz quadrada de 8. No nosso caso aqui, usando esses valores, eu cheguei a um desvio padrão de 19,4% em média. Usando esses valores agora e transportando esses valores para o nosso G-Power, nós teremos o seguinte. Primeiro, nós temos que escolher que tipo de família de teste nós nos interessamos. No caso aqui, uma ANOVA. Em testes, eu vou selecionar diferenças entre as médias e aqui eu vou selecionar ANOVA on way. Então agora eu tenho esse formato aqui para determinar o tamanho do efeito. O que é que eu vou colocar aqui? As médias dos grupos, os N's dos grupos e o desvio padrão em cada grupo, ou a média do desvio padrão, que foi o caso aqui. Aguenta um tempinho aí que já já eu volto depois de ter preenchido isso aqui tudo. Então, voltei aqui com os dados preenchidos, né? A gente vai ter 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Então eu selecionei, eu posso aumentar ou diminuir o número de grupos, no caso 5 grupos. O desvio padrão dentro de cada grupo, em média, foi de 6,9. E aqui eu tenho os 5 grupos, a média de cada um dos grupos e o tamanho de cada um dos grupos. 100, 82, 74, 61, 54. 100, 82, 74, 61, 54. Preenchendo isso aqui, eu calculo o tamanho do efeito, que foi de 2,3. Utilizo esse botão para jogar esse valor para cá e com base nisso eu calculo. Para esse conjunto de dados, seria necessário um N total de 10 elementos. Então, para esse conjunto de dados, o valor de N para cada grupo seria de 10 animais, com um poder de 0,9665. Vimos que o autor conseguiu detectar diferenças a partir de um N de 8, só que ele não detectou para o primeiro ponto. No nosso caso, se nós tivéssemos usado, ou se ele tivesse utilizado um N de 10, muito provavelmente ele também conseguiria colocar um asterisco aqui, certo? Mas isso não vem ao caso. A questão é que, com um nível de segurança muito bom, se eu utilizar 10 animais por grupo, eu conseguirei detectar diferenças entre o grupo controle e os grupos experimentais na ordem de 20%, no mínimo, indo para 30 aqui, 40 aqui e perto de 50 aqui. Então isso será o suficiente para que eu consiga detectar isso como sendo diferenças significantes. Então essa é a forma de se trabalhar com o G-Power e assim conseguir determinar o tamanho para a amostra baseado em dados da literatura.